Chegamos à 7ª lição do curso Os 10 Mandamentos e vamos aprender mais sobre o 6º mandamento. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Estamos estudando o 6º mandamento em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Eu tenho escutado homens santos dizerem que os 10 mandamentos não são para nós porque estão no Antigo Testamento e que, portanto, não deveríamos nos preocupar com isso. Bem, eu creio que toda a Escritura é inspirada por Deus e que toda ela é útil. E, portanto, devemos tirar dela tudo o que podemos. Por isso, estamos tentando dar uma interpretação justa com uma aplicação pessoal dos 10 mandamentos. O 6º mandamento diz, não matarás. Na verdade, a vida é um problema. Como viver corretamente servindo aos outros, bem como crescer pessoalmente, tem sido uma dificuldade que temos enfrentado ao longo dos séculos. Tenho observado com grande interesse a evolução que o mundo tem feito em seu esforço para preservar a vida. Fico maravilhado com o progresso da medicina, mas apesar de todos os esforços por parte de alguns para garantir e salvar a vida, estou surpreso com o baixo valor e a importância que o mundo em geral considera a vida. Quando o príncipe Clemente Metternich, um político austríaco, disse para Napoleão que seu plano proposto custaria a vida de 100.000 homens, o imperador, orgulhoso, respondeu, o que são 100.000 homens para mim? Bem, Napoleão e os homens como ele, Hitler e outros, são uma pequena parte de milhões cujos espíritos egoístas, gananciosos e vingativos aniquilaram muitas vidas. Isto é devido, em parte, à visão distorcida de quem ensina que toda forma de vida, incluindo o homem, é um resultado direto da evolução, que postulam uma união acidental de partículas sem vida de tal forma que a vida acontece, e eles fazem uma apresentação sobre de como o primeiro homem apareceu na Terra. Poucos se perguntam por que a vida humana tem tão pouco valor. Se eu não sei de onde eu vim, também não sei por que estou aqui ou para onde vou. A teoria da evolução faz o homem perder todo o sentido do valor da vida. Mas porque esta teoria não pode permanecer nem mesmo como uma hipótese, creio que podemos chegar a uma avaliação correta da vida quando conhecemos a verdadeira origem e substância. De onde viemos? Isto é importante. Mas uma vez as pessoas não sabem de onde vêm, alguns pensam que vêm de animais, então se comportam como tais. O profeta Jeremias escreveu em Jeremias 27, versículos 4 e 5. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido. Aqui está claramente estabelecida a origem da vida. Este é um dos temas mais discutidos em nossos dias. Eu não vou entrar numa discussão acadêmica sobre o assunto. Os cientistas se dedicam a isso. Vou continuar expondo o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. O mandamento não matarás foi dado por Deus. Tudo o que Deus tem a dizer sobre a vida é suficiente para nos guiar neste estudo. Apesar das diversas opiniões dos cientistas, temos uma definição clara sobre a origem da vida humana. Vamos ler Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No primeiro capítulo de Gênesis, a palavra criou aparece 3 vezes e descreve o ato criador de Deus, através do qual ele trouxe à existência o mundo material. Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. No capítulo 1, versículo 21, lemos que Deus criou a vida animal. No versículo 27 do mesmo capítulo, lemos que Deus criou o homem. Aqui a palavra criar significa fazer existir do nada. O principal ensinamento é que nem o universo, nem os animais, nem o homem se originaram a si mesmo. Gênesis é o livro das origens, e sua finalidade predominante é registrar o início da vida humana. A origem do homem foi o ápice da criação. Foi tão importante que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiram juntos dizendo, façamos o homem. Gênesis 1:26. E assim lemos que Deus criou o homem. A teoria não comprovada da evolução diz que a vida se originou de uma célula protoplasmática.
E a partir deste início microscópico, a vida se desenvolveu pelo princípio da evolução ao longo das linhas de herança, da seleção natural, da adaptação ao meio ambiente, lutando para existir, de um nível mais baixo de vida para um maior, até finalmente culminar no homem. Meu querido amigo, as Escrituras dão o golpe de morte para esta teoria absurda. Davi disse no Salmo 139:14, Eu te louvarei porque, de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Eliú diz em Jó 33:4, O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O apóstolo Paulo testemunha que foi o nosso Senhor que trouxe vida a todas as coisas. Em Colossenses 1,16 ele escreveu, Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O apóstolo João diz em João 1,3, Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todo habitante do céu e da terra foi criado por Deus. O homem pertence a Deus por direito de criação. O próprio Jesus procurou mostrar aos fariseus algo sobre a origem da vida, quando ele disse em Mateus 19:4, Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? O primeiro homem, Adão, foi criado por Deus, e dele descenderam todas as nações da terra. O grande apóstolo Paulo disse em Atos 17, versículos 24-28, O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo afirma com autoridade que os limites da vida humana são definidos pelo Deus Todo-Poderoso. Portanto, meu amigo, nós somos sua linhagem. Por isso, quando Deus estabeleceu o sexto mandamento, não estava fazendo nenhuma exigência injusta. Tudo o que ele pede é para não destruir o que pertence a ele. A vida foi criada por Deus. A criatura original foi o resultado do pensamento de Deus. Sabemos que o valor de algo depende principalmente do seu conteúdo. Percebemos imediatamente que se Deus considera que a vida tem um valor inestimável, não é somente porque ele a criou, mas também pela própria substância da vida. Davi fez esta pergunta em Salmos 8, versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Esta é uma boa pergunta e pede um estudo cuidadoso das Escrituras. O que o homem é agora e o que era antes da queda provoca diferentes respostas quando considerada em relação à sua semelhança com Deus. É verdade que a imagem de Deus no homem se deformou devido à queda. No entanto, as partes que compõem o homem são as mesmas de quando ele criou. Embora a semelhança entre o homem e Deus não foi e não será restaurada até vermos Cristo como ele é, Deus ainda considera o homem como sua própria criação. Portanto, dá um valor inestimável à sua vida. Quando eu era criança, perto da minha casa, vivia uma família com uma filha que era muito parecida com a mãe dela. Um dia, esta menina estava brincando com fósforos e suas roupas pegaram fogo. Os médicos conseguiram salvar a sua vida, mas suas cicatrizes horríveis deformaram seu rosto. Uma das mudanças mais notáveis foi que ela já não era mais tão parecida com a mãe. Essa menina recebeu mais atenção e cuidado do que o resto da família. O mandamento não matarás é a proteção da vida humana. Nós não somos o que éramos quando Deus nos criou. Somos pecadores deformados pela queda de Adão. Mas, amados, Deus continua a amar o homem e se preocupa com ele. Davi perguntou, que é o homem? Foi feito à semelhança de Deus. O homem é uma trindade, espírito, alma e corpo. Existe em 3 partes correspondentes. Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A capacidade do homem de compreender está presente em seu espírito. 1 Coríntios 2:11 diz, Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Portanto, o espírito é uma parte essencial do homem no conhecimento. Ele também é chamado de alma, que é a sede das emoções, sentimentos e instintos naturais.
Mas o homem é também um corpo que foi formado a partir do pó da terra, como lemos em Gênesis 2:7. Em 1 Coríntios 15:47, a Bíblia faz a diferença entre as partes visíveis e invisíveis do homem. O espírito e a alma não são visíveis, mas o corpo sim. Quando Paulo se refere ao sofrimento do corpo, ele disse em 2 Coríntios 4:16: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Portanto, temos um homem interior e também um homem exterior. Jesus disse em Mateus 10:28, E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqui o Senhor Jesus fez uma clara distinção entre o físico e o espiritual do homem. O homem foi moldado pelas mãos de Deus. Seu corpo é composto pelos mesmos elementos do pó sobre o qual ele caminha. E seu espírito é o mesmo sopro de vida de Deus, a natureza do próprio Criador. O homem, portanto, é a obra-prima da criação. Para Deus, a vida humana é inestimável, porque ele criou o homem à sua própria imagem e semelhança. A vida humana não é a mesma agora como era quando Deus a criou. Foi degradada e desfigurada pelo pecado. No entanto, este mandamento estabelece uma proteção em torno da vida de todo ser humano, reservando para aquele que a criou o direito de terminá-la. O homem foi criado por Deus e o fim de sua vida deve estar nas mãos dele, nas mãos de Deus. Deus é a fonte e a essência da vida. Somente ele tem o direito de determinar o tempo de vida de uma pessoa. Não matarás é um mandamento que se aplica a todos os homens, não somente para os criminosos, que não dão nenhum valor para a vida, especialmente quando essa vida não é deles. Portanto, temos o sexto mandamento que foi criado por Deus para proteger a vida humana. Certamente, este mandamento proíbe o assassinato. Não existe crime pior do que o ato deliberado e premeditado de tirar a vida de outra pessoa. É cruel e criminoso, tanto sendo um ato direto e deliberado, como fez Caim com seu irmão Abel, ou através de intermediários, como no caso de Davi, quando ele mandou matar Urias. Ele tinha o poder de tirar uma vida, mas não para restaurá-la. Alguns erros podem ser restaurados, mas a vida humana não pode ser restabelecida. Um homem que não valoriza a vida do outro é uma ameaça para a sociedade. Há muito tempo atrás, um cidadão importante da nossa cidade encontrou a mulher nos braços de outro homem e o matou imediatamente. O rápido crescimento do número de assassinos presos pela lei mostra o pouco valor que se dá à vida humana. O que Deus considera sagrado é cada vez mais desprezado pelos homens. Não somente aquele que mata de propósito outra pessoa é um assassino, pois é possível matar sem ter a intenção. Estou pensando em quantas pessoas morrem por causa dos descuidos de outros. Recentemente, 2 pilotos de acrobacias voaram tão baixo que arrancaram a cabeça de uma mulher que estava entre os espectadores. Eles admitiram que a sua intenção era de assustar a multidão. O número de mortes resultantes devido à alta velocidade cresce a cada ano. Tanto homens como mulheres comparecem no tribunal diariamente porque estavam dirigindo sob a influência do álcool. Alguém disse que todo motorista bêbado é um assassino em potencial. É uma violação da lei de Deus nos expor e expor outras pessoas a riscos desnecessários. Muitas crianças inocentes e adultos perderam a vida por causa de um motorista alcoolizado. Esta lei também proíbe o suicídio. Agora aqui quero falar em amor, pois, sem dúvida, muitas pessoas cometeram suicídio por causa de sofrimento ou doença. Sinceramente, acredito que muitas pessoas que fizeram isto são responsáveis. Eles perderam algo em sua estrutura emocional ou mental que levou ao suicídio. E eu tenho uma grande compaixão por aqueles que tiraram suas vidas e também por suas famílias e seus amigos. Bem, não vamos ser muito sentimentais aqui, porque o que às vezes é chamado de loucura é muitas vezes mais uma loucura moral do que uma doença mental, uma espécie de mania na qual a pessoa se culpa. Tenho certeza que isso acontece. O suicídio, quando é cometido por uma pessoa saudável ou normal, é considerado um assassinato. Mas eu creio que a maioria das pessoas que cometem suicídio não é completamente sã. É errado tirar a própria vida, tanto repentinamente como lentamente. O suicídio de uma pessoa normal é um assassinato. Veja que eu disse que o suicídio de uma pessoa normal é assassinato, isto é, pessoas que deliberadamente tiram a vida por ódio ou vingança. Há homens e mulheres que têm uma morte prematura devido ao excesso de prazeres nocivos.
É comprovado que o tabaco tem um efeito nocivo sobre o sistema circulatório e respiratório. É um fato conhecido no campo da medicina que o fumo é uma das causas de úlceras gástricas e doenças respiratórias. As mais altas autoridades médicas, incluindo a Universidade Johns Hopkins e a Fundação Mayo, mostram em suas pesquisas que a utilização de tabaco é uma das principais causas das doenças cardíacas. As estatísticas mostram que o tabagismo tem um impacto na longevidade. A nicotina tira pelo menos 10 anos de vida da pessoa que fuma. Parece que para os fumantes a vida tem pouco valor. Existem vários outros prazeres no mundo que têm os mesmos efeitos nocivos sobre os seres humanos. Deixe-me falar sobre o pecado vergonhoso do infanticídio, o assassinato de crianças. Milhares de bebês indesejados foram assassinados antes de nascer. O aborto é uma prática crescente entre as mulheres casadas, bem como entre as solteiras. A vida tem sido tirada antes desse bebê sentir o cuidado e o amor de sua mãe. Em nosso país, há muitos médicos envolvidos em tais operações ilegais. Tirar a vida de um bebê antes do nascimento é um assassinato. Ligado ao sexto mandamento, também temos o problema da guerra. Os governos humanos são instituições divinas, de acordo com Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Em mais de uma ocasião, Deus vindicou sua justiça, permitindo a guerra em um determinado país. O sexto mandamento não pode ser interpretado da seguinte forma: não matarás e ponto final. Se esse mandamento fosse sem limites, esta interpretação proibiria a preparação de carne para alimento. Além disso, colocaria em dúvida a reflexão sobre o juízo perfeito de Deus, quando ele disse em Levítico 24:17. E quem matar alguém certamente morrerá. Gênesis 9:6 diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Isto se chama pena de morte, e nestes 2 versículos Deus sanciona e introduz a pena de morte. Portanto, creio que nem a guerra, nem a pena de morte criam um problema em relação ao sexto mandamento. Não é suficiente os cristãos evitarem dano físico ao outro. A aplicação do sexto mandamento vai além do ato de tirar a vida humana. Nosso Senhor não somente condena o ato de matar, mas proíbe o sentimento que o leva a cometer este ato. Jesus disse: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. O ódio é a raiz de todo o assassinato. Vamos amar, portanto, uns aos outros, como diz a palavra de Deus.